Muito bom. Muito bom. Fala galera, Fernando de novo na área. Hoje eu vim trazer para vocês um resumo sobre esse livro aqui, ó. Mensagens de um Amigo, do Anthony Robbins. Geralmente, o Anthony Robbins faz muitos livros grandes, muito grandes. Só que, como existe uma pesquisa que mostra que muito poucas pessoas passam do primeiro capítulo, ele decidiu fazer um livro de bolso, praticamente, né? Um livro bem pequeno, bem interessante, sobre como se fosse dicas que um amigo bem próximo seu, alguém que quer realmente mudar a sua vida, são dicas incríveis. É como se fosse um tutorial resumido de algum amigo seu que ele tivesse tido muito sucesso e ele quisesse te ajudar em vários pontos da sua vida. É um tutorial para realização psicológica, afetiva, profissional e espiritual. E principalmente emocional. Nós temos a mania de ver as coisas pela nossa realidade, pelo ângulo que a gente aprendeu as coisas. E ele nos força a olhar as coisas por um ângulo diferente. Quando você faz uma pergunta diferente, a resposta é totalmente diferente. E essa resposta por um ângulo diferente faz você mudar a sua condição de pessimista para otimista. Quando você olha a vida por uma outra perspectiva, você tem respostas diferentes. Ele fala sobre mudar a sua fisiologia. Quando a gente está triste, a gente tende a ficar mais encurvado assim. Isso, quem vê, já sabe que você está triste, então com certeza quer ajudar. Mas se você se forçar a ficar no estado para baixo, tudo em você vai mudar. Tudo começa pela mente. Então se você, mesmo quando você está em um dia ruim, se você se forçar um pouco a ficar numa posição de poder, a sua mente vai passar a acreditar nessa informação que você mandou para ela, que você está começando a se sentir melhor e as coisas dentro de você vão mudar. Já viu aquela história do uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Ou 100 vezes? É a mesma coisa. O nosso subconsciente acredita em tudo que a gente vai enfiando nele. Mas a gente tem o poder de mudar essas informações. Então, quando você começa a colocar informações novas, novos hábitos, o subconsciente passa a entender aquilo como verdade. Ele fala muito sobre as condições que transformaram a nossa vida. Por exemplo, ele teve uma criação muito difícil. A mãe dele era muito rigorosa. Mas se a mãe dele não fosse tão rigorosa igual ela era, ele não teria sido forjado, o caráter dele talvez não seria como ele é hoje. Então, agradeça as circunstâncias que a sua vida te deu, porque elas forjaram quem você é. O ser humano vive à deriva. Ele quer chegar num lugar, mas sem saber em qual lugar. Então ele acaba vivendo no meio do mar, sem saber para onde chegar. Quando nós determinamos nossas próprias metas, quando nós criamos um plano e um trajeto, tudo fica mais fácil. O ser humano é um caçador de problemas. A sua mente vai ficar o tempo todo procurando problema. Então, você desliga um pouco da mente e começa a focar na solução. O problema você já tem, então você tem que achar uma resposta, uma solução para aquele problema. Ele fala para a gente desafiar o nosso potencial, sermos quem realmente nós nascemos para ser. Não se conformar com o mínimo que a vida dá pra gente. Sempre querer mais e mais. Uma parte bem legal do livro é quando ele ensina a mudar o nosso vocabulário. Ele manda você levantar, fazer uma posição de poder e falar para si mesmo coisas assim. Você olha uma palavra escrita assim, feliz. Então você, em vez de só falar feliz, você começa a pensar palavras mais poderosas para aquilo. Eu estou estupendo, eu estou monumental, eu estou titânico. Essas palavras de poder mudam toda a química do seu corpo, que faz você se sentir bem.
ele também fala para você inventar palavras. Então você começa a misturar palavras e olhando para cima e falando essas palavras, você se sente cada vez mais forte, mais energizado. Parece que toda a plenitude do seu ser está dentro daquelas palavras. Eu lembro que eu li esse livro quando eu levei minha mãe para fazer um exame. E conforme eu ia lendo o livro, eu ia ficando mais feliz. E até agora, gravando um vídeo, só de lembrar das coisas do livro, vai me dando uma felicidade que não tem explicação. É como se realmente um amigo tivesse deixado tudo prontinho, como se ele tivesse conseguido o sucesso, a felicidade que ele tivesse procurado na vida, ele tivesse deixado um manualzinho para você. Ele manda mudar as palavras. Em vez de você falar muito bom, você vai falar esplêndido. Olha como muda tudo. Como a sua fisionomia muda. Tudo muda quando você muda. Nós passamos muito tempo da nossa vida tentando mudar as pessoas próximas da gente. Mas quando o real intuito dessa vida é mudar você mesmo, melhorar, evoluir, expandir, crescer, prosperar. Se você tem um amigo, uma pessoa que você se importa muito, compra esse livro e dá ele de presente para esse amigo. Ele fala numa parte do livro que se nós víssemos Jesus Cristo descendo de um disco voador na nossa frente em 2 minutos, nós nos perguntaríamos: eu acho que foi um sonho. Foi um sonho. Em 5 minutos, nossa mente começaria a falar: quem é você para merecer que Jesus aparecesse na sua frente? Então, se nós entendemos que a nossa mente muitas vezes usa a gente e não nós usamos a nossa mente, nós temos que retomar esse poder. E através do livro, ele traz muitas técnicas, muitas dicas de como trazer de volta isso. A mente é serva do ser humano. A nossa essência e nós somos um só. A nossa mente é uma ferramenta do nosso corpo. Então é isso, galera. Mais um vídeo, mais uma dica de livro para vocês. Quando você começa a estudar, quando você começa a ler as obras das grandes pessoas da humanidade, é como se você fizesse um curso com essa pessoa, porque você está aprendendo a consciência dela, você está vivendo outra vida além da sua, vendo outras perspectivas, vivenciando coisas novas. Então, a leitura é muito bom por isso, que ela te dá um leque de possibilidades, de coisas que talvez você nunca vai viver. E quando você se vê numa situação igual aquela que a pessoa passou no livro, é muito mais fácil de você resolver na sua vida. Valeu!